A greve dos professores da rede estadual paulista teve baixa adesão da categoria nesta segunda e terça-feira. Segundo a APOESP, cerca de 15% dos profissionais pararam. Já o secretário da Educação, Rocieli Soares, disse que a adesão foi quase zero. Os profissionais protestam contra a reabertura das escolas da rede estadual em São Paulo, que ocorreu na segunda-feira com um sistema de rodízio de até 35% dos alunos. Eles defendem o retorno presencial apenas após a vacinação para evitar risco de contágio à categoria. Já o governo estadual afirma que as escolas foram equipadas para que os protocolos de segurança sejam cumpridos e que o período estendido de aulas remotas tem resultado em lacunas de aprendizagem e problemas de saúde mental para crianças e adolescentes. Augusto. Eu vou pedir um tempinho só a mais para mim. Eu vou me estender um pouco aí para tratar de outros assuntos paralelos, mas eu começo dizendo o seguinte, claro, foi só ameaçar cortar os dias não trabalhados que aí você vê quem é que está convencido de que é preciso fazer a greve ou não. O Sindicato dos Professores de São Paulo, ele é liderado desde 1999, é isso mesmo, desde o século passado, pela deputada Bebel, que continua acumulando com o cargo da Assembleia, deputada estadual, continua chefiando o Sindicato dos Professores. Ela, e eu tenho criticado muito ela, e as suas devotas e seus devotos que insistem em paralisar as aulas sob qualquer pretexto. Elas são, no momento, o maior obstáculo para que o Brasil encerre a quarentena mais extensa da história, né? O Estado de São Paulo não autorizou, determinou a retomada das aulas presenciais, eles não querem. O decreto do governo estadual ressalva que quem tem mais de 60 anos ou quem tem alguma doença que possa ser atestada por um médico não precisa comparecer. Agora, quem está saudável volta com todas as precauções. Voltaram 35%. A própria APOESP, que é o nome do sindicato aí dos professores, foi obrigada a reconhecer hoje que a adesão não chegou a 15%, dos professores, e aí se saiu com uma maravilhosa, mas os alunos aderiram. Ela está contabilizando como grevistas, a Bebel, os 65% que não podiam comparecer às aulas, limitadas a 35%. Então ela acha que a turma que não pôde comparecer está a favor da greve. Eu critiquei de novo, e tenho criticado, e continuarei a criticar, o que fazem a Bebel e suas militantes, quase todas são mulheres ali, por isso que eu uso suas, e fazem o que quer o PT. A Bebel acha que as salas de aula estão despreparadas para receber alunos durante a pandemia e ela não dá as caras de uma sala de aula desde o século passado, repito, ela não sabe como é que são as salas, ela não trabalha como professora desde 1999 de novo. Aí, eles começaram a soltar um vídeo, e professores até da minha cidade, apareceu um vídeo de uma figura que eu falei, não vou citar o nome, porque esse pessoal está procurando publicidade no Pingo nos Is, sobretudo depois da chegada aos 3 milhões de inscritos. Mas é um erro a gente deixar passar tudo, que como lembrava o Paulo Francis, como dizia o Paulo Francis, de vez em quando é bom você treinar, usar o canhão contra formigas, tá? Ou contra vermes, porque você treina, você fica com o canhão em boa forma, só isso. E é o que eu vou fazer agora e por isso eu cito o nome. Apareceu um vídeo em que um sujeito que eu nunca tinha visto, não sabia quem era, dizendo que eu estou devastado por drogas, bebidas, vida dissoluta, que aqui nos Pingos eu não consigo me expressar porque
Tô acabado. Quando eu chego aqui, eu pensei até que o Binha tivesse revelado o nosso segredo. Quando eu chego atrasado, às vezes eu tô com o cabelo molhado, é porque o Binha me põe debaixo da água fria ali para ver se eu refresco o raciocínio. Então, o jeito vai, tá mal vestido. É tudo em função disso aí. Eu fui ver o nome do cara que os professores agora celebram. Se chama Paulo Girardelli, se apresenta como filósofo. Eu vou dar alguns exemplos da obra dele aqui, só para a gente saber com quem lida. E eu convido os professores que gostaram do vídeo a adotarem nas lições, nas aulas, o pensamento do filósofo Paulo Girardelli. Em 2013, ele publicou no Twitter que ele esperava que a Raquel Sherazade, a jornalista Raquel Sherazade, fosse estuprada. Com todas as letras ele escreveu. Aí a Raquel Sherazade meteu-lhe um processo pela proa, que é o que eu vou fazer, e ele teve o desplante de afirmar que não, invadiram, hackearam o computador dele e fizeram e publicaram essa ofensa a Raquel Sherazade, que ele nunca quis ofender e tal. Ela provou que ele tinha feito isso. Além de tudo, é covarde. E eu tenho um desprezo profundo por quem não tem coragem moral nem física. Ele não tem. Então, é covarde mesmo. Em fevereiro de 2016, ele era professor da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Ele publicou um artigo cujo título é o seguinte: Pedofilia saudável. Jesus era pedófilo. E justifica essa tese com a frase: vinde a mim as criancinhas. Aí ele diz, ele já gostava de criança. Já gostava de criança. Talvez até quisesse dar de mamar às criancinhas. Terceira tese do nosso filósofo. Ele diz que o coito anal foi a prática única da prática depois que surgiu o homem, porque eles demoraram milhares de anos praticando coito anal com outros homens, outros homens e animais. E muitos anos depois, milhares, os homens passaram a ter sexo com mulheres. Então, outro filósofo reagiu com uma boa pergunta. Como é que nasceram crianças nesse longo período? Difícil saber. Pois bem, esse cara agora venerado pela esquerda, porque me atacou, ele escreveu coisas horrorosas sobre Lula, PT, ele pede dinheiro nas redes sociais, ele pede que contribuam e tal. Então é o seguinte... O que eu quero dizer rapidamente, para não perder mais tempo? Primeiro, eu lido com ele na justiça. Agora, segundo, eu quero que todos os professores que estão incomodados com as críticas que eu faço passem a seguir o filósofo de Araque, que é um completo canalha, e usem o material que ele publica como material escolar. Ensinem isso às crianças, começando pela tese dele sobre Jesus, que os professores, sobretudo do interior, se declaram católicos. Na minha cidade, eles ficam, não perdem a missa das 10. Ensinem isso para as crianças. No mais, repito, que é a frase que mais incomoda os professores. Quem fica depois de um ano sem aulas, depois de um ano com todo o professorado parado. Quem tenta entrar em greve é porque sofre daquela espécie de exaustão que decorre de um período muito demorado de descanso. É isso mesmo. E para epidemias de vadiagem, a cura é corte dos dias não trabalhados. E é isso que vai ser feito. Isso. E no programa de ontem, Augusto Nunes citou um personagem aí, que se identifica, se apresenta, como o próprio Augusto disse, como filósofo, Paulo Girardelli. Quer dizer algo mais a respeito, Augusto? Eu preciso, como ele gravou outro vídeo bem mais manso, né?
A possibilidade da ação judicial provoca esse tipo de efeito tranquilizante, né? Sedativo. Tá mais calmo, mas fez algumas observações aí que me dão a oportunidade de completar o perfil só esboçado ontem. Ele explica o seguinte, ele é a favor da greve dos professores, essa que já fracassou, porque ele se apresenta como professor. O que há na internet é um vídeo que mostra ele sendo expulso da sala de aula por um grupo de alunas, de estudantes, né, mulheres todas, grupo pequeno, indignadas todas com demonstrações de machismo explícito dele, e ele sai da sala sem nenhuma reação, apavorado, como ocorre a todo bom covarde. Então ele, como professor, ele já é sexagenário. Eu não sei por que se preocupa tanto a possibilidade de volta ao trabalho, porque ele pode usar o critério da idade para continuar sem trabalhar, recebendo sem trabalhar, como ele faz há um ano, desde que começou a quarentena escolar. Ele devia ficar tranquilo, mas não. Ele resolveu fazer acenos à esquerda e a esquerda embarca no navio aí, cujo capitão é um vigarista com frequência. Recomendo à esquerda que dê uma olhada na internet, vejam os vídeos em que ele fala do PT e do Lula. Ele fala a verdade até, mas é tudo que não querem escutar os petistas que agora ele tenta seduzir. Mas vamos lá ao que eu não disse ontem e que completa o perfil da figura. Ele aparece miando nessa tréplica, vestido, como sempre, como quem vai a um baile de debutantes no clube de Cafajestes. E, de novo, ele faz reparos à minha aparência, né? Eu acho que se o critério da aparência fosse o predominante, se nós fôssemos a qualquer lugar, né, que não seja, por exemplo, uma reunião de bicheiros, né, quem ficaria na porta seria ele. Mas isso é secundário diante do que ele faz. Ele publica no Facebook, na página do Facebook que ele tem, fotos das mulheres com quem ele está casado, já casou várias vezes, fotos delas nuas, né? Nuas. É uma playboy de quinta categoria. E ele justifica essa liberalidade com algumas teses. Ele diz, por exemplo, o seguinte: ele acha que toda mulher, está escrito, vocês me desculpe se parecer escatologia, mas eu estou abrandando a linguagem dele. Ele acha que todo homem tem de saber que toda mulher, mãe, filha, esposa, irmã, toda mulher tem vontade de praticar sexo oral com desconhecidos que encontra na rua. Ele diz, está escrito nessa página dele. E ele não usa a expressão sexo oral, não, nem felação. Ele usa aquela expressão que você ouve quando quem está falando é algum cafajeste. Ele também diz que fica muito feliz quando ele está na rua, nota que homens contemplam com interesse a, digamos, preferência nacional da mulher com quem ele está casado. Ele acha isso muito bom, diz que a mulher também gosta. É este o homem que serve de guia aos que se orientam pela professora Bebel, né, presidente do Sindicato dos Professores e deputada estadual. Eu nunca generalizo quando eu falo de professores. Eu devo tudo que eu aprendi em matéria de português às minhas professoras do primário. E devo a minha trajetória profissional a professoras, mas essas estariam fora da greve, como estão as professoras sérias. Mas vamos lá. E ele diz também que a irmã gravou um vídeo endereçado a mim. Aí eu ouvi, nome da irmã, Gabiru. Olha aqui, eu sou um homem tolerante, de bem com a vida, tenho paciência, mas é o seguinte,
alguém, uma figura que se chama Gabiru, está num território situado além das fronteiras que demarcam a minha paciência. Eu não vou ver o vídeo. Então, a solidariedade que recebeu esse Giravelli, eu conhecia há um dia, dois. A solidariedade que ele recebeu foi da irmã Gabiru. Aqui acabam os 10 minutos de fama desse filósofo de bordel. Ele teve já a possibilidade de ser visto aqui nos Pingos, tem uma audiência enorme. Ele já pôde contar para os parentes e para a irmã Gabiru, que ele agora é mais conhecido. Então ele vai ficar mais conhecido ainda só depois que for condenado no processo que vai tratar desse caso aí na justiça. É só. Algo a acrescentar, Fiuza? Eu acho que a serventia dessa avaliação sobre esse personagem realmente não é destrinchar esse personagem, é uma alma penada, né? Ele não tem importância nenhuma e você vê pelo tipo de postura. Mas eu queria aproveitar, Vitor, para dizer que é interessante, sim, como uma espécie de um ensaio antropológico, porque personagens como esse aí eu mal conheço, mas personagens como esse têm uma conduta muito parecida, que é o seguinte, que é uma espécie de um verniz revolucionário, né? Então, assim, o que há de revolucionário num personagem como esse é o que há de revolucionário num adolescente enfiando o dedo no nariz na mesa do jantar. A glória, né, para esse adolescente de espírito raso, né, até para um adolescente, é levar uma bronca do papai e da mamãe, né, e ir para o quarto condecorado como rebelde. Por isso é que eu resisto, né, como mencionou o Augusto, né, e essa é a parte mais importante. Esta total inconsistência, né, essa purpurina ideológica, que não chega a ser ideologia, né, essa tentativa de dizer, olha, eles de direita, nós de esquerda, etc. e tal, essa bobajada é lastro, se você olhar em volta, está como lastro, pelo menos, de várias dessas supostas éticas que a gente vive hoje em dia, né? Do fica em casa, do lockdown, você não tem a dúvida. Estão todos eles, né, nesse edifício oco, né, de valores, enguiçados nesse misticismo, fantasiado de ética. Então, eu acho que é importante um personagem como esse ser visto de perto para você projetar para outros e ver como tem gente fantasiada aí de ética, de empática, etc., que não tem nada dentro. E não tem nada dentro, principalmente no que seria o mais importante. O cara podia ser, não sei, um alucinado e tal, mas ter um espírito de comiseração, um espírito de solidariedade. É o oposto desse tipo de personagem, né? Quer dizer, é justamente essa revolução de videogame que é do adolescente egoísta, né? Não há aí absolutamente nenhuma, e eles vivem disso. É por isso que eu me recuso a condecorar como esquerda, porque ele vive disso. Se você disser assim, pô, esse cara de esquerda não é legal, para ele tá bom, né? Se importar o que eu disser, enfim, ou se alguém mais importante do que eu disser, esse cara de esquerda, para ele tá bom. Porque, assim, nesta miséria binária, né, esses personagens vivem exatamente disso. São todos igualmente burgueses, são todos igualmente interessados nas suas propriedades particulares, mas vivem nessa lenda do altruísmo, né, da solidariedade, que não adianta a gente dizer que a esquerda é a esquerdalha, não sei o quê. Progressiva, pelo menos no mercado dele, pelo menos no círculo dele, né? Pelo menos numa determinada imprensa, da qual a gente, infelizmente, tem que falar constantemente aqui, que fica aí exaltando um politicamente correto tolo, né? Então, nesse meio,
classificá-lo como alguém, como uma indicação, como uma orientação ideológica à esquerda é uma condecoração, porque é muito menos do que isso, né? É um hipócrita que não está pensando em ninguém e está como um adolescente enfiando o dedo no nariz na mesa de jantar. Não é mais nada do que isso. Para arrematarmos, Ana. Olha, Vitor, eu vou pegar uma palavra que o Fiuza disse aí, projeção, que eu acho que um personagem como esse é o que a gente tem que usar. A gente tem que projetar para a segunda camada, porque o personagem aí em si não merece a nossa atenção e eu não vou continuar falando dele. Mas a gente vê que personagens desse tipo aí, onde é que estão as feministas para defender as mulheres e a maneira como esse homem se refere às mulheres? Ontem nós falávamos dos trans no esporte feminino. Onde estão as feministas no Brasil para defender as mulheres? É porque nunca foi sobre mulheres, nunca foi sobre gays, nunca foi sobre negros, sobre minorias, nunca foi. Isso tudo aí são... os grupos são sequestrados para pautas ideológicas, hipócritas. Então, onde é que estão? Fica aí a pergunta, onde estão as feministas para condenar o tipo de comportamento público desse homem e como ele trata e retrata as mulheres numa página aberta e pública de uma rede social?